maior para a palavra. Você pode abrir a sua Bíblia no Salmo de número 13. Esse salmo é composto de 6 versículos. Você pode abrir. Se puder ser projetado, irá nos ajudar. Vou usar a versão da NVI. E queria que você olhasse para esse salmo de uma maneira especial nesta manhã. Mas eu quero começar, antes de ler, com uma pergunta. Quem aqui já se sentiu angustiado? Primeiramente pensei que era só eu, né? Mas algumas pessoas levantaram também as suas mãos. Quem aqui já se sentiu de um jeito que parece que as esperanças vão se perdendo completamente? Aquilo que a gente pede, aquilo que a gente clama, parece que nunca acontece. Isso vai gerando uma angústia dentro da gente. O Salmo de número 13, ele fala exatamente sobre isso. Ele mostra um momento assim, e ele é um modelo de reação dos servos de Deus, exatamente no momento de angústia. Por isso eu quero que você preste bastante atenção da maneira como nós vamos ler e interpretar este salmo nesta manhã. Sabe aquele momento em que você tem uma necessidade, seja uma enfermidade, um problema familiar, e parece que o socorro nunca chega. Quando você acha, agora vai, agora as coisas vão funcionar, agora parece que tudo vai dar certo, e de repente começa tudo de novo. É disso que esse salmo fala. Na verdade, vocês vão observar que trata-se de um movimento crescente de emoções e reações que levam, são 6 versos que vão no movimento crescente e levam o servo de Deus, usando a expressão do próprio salmista, do vale da sombra da morte até a sombra do onipotente. Eu queria que você fizesse comigo nesta manhã exatamente essa jornada. Vamos ler o Salmo de número 13. Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Repare que o salmo em 6 versos começa de uma maneira tão dramática, mas termina não com uma expressão de louvor, com uma decisão. Eu, porém,
confio. Confio na salvação. Eu quero cantar ao Senhor pelo bem que Ele tem feito. Como eu falei, trata-se de uma jornada, e a primeira fase do que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã é exatamente a fase da angústia. E aí eu pergunto, o que é angústia? Angústia é uma percepção psicológica, tá? De que estamos em uma situação que parece não haver mais saída. Isso é angústia. É aquela sensação que leva a gente a perder a paz interior, uma sensação de mal-estar, que gera em nós uma mistura de incerteza e às vezes até culpa, mesmo que não saibamos o motivo da culpa. De uma maneira mais prática, é aquele aperto no peito, aquela sensação de vazio inexplicável. Que, como eu perguntei no início, quem já viveu um momento assim? Eu já vivi um momento assim. Sabe aquele momento que a gente pergunta, e agora? O que eu faço da minha vida agora? É exatamente assim a angústia. E é desse jeito que Davi se sente neste salmo. Até quando, Senhor? É a pergunta dele. Até quando? Ele pergunta 4 vezes. É como se ele perguntasse, por quanto tempo mais? Eu vivo um problema de saúde, e quando eu acho que estou melhorando, tudo volta, por quanto tempo mais? Eu passo por um problema familiar, e quando eu acho que tudo vai ser reconstruído, vem de novo uma decepção, uma coisa que eu não sabia, uma surpresa. E eu volto para a minha angústia, da qual achava que estava terminando. Até quando? Tais palavras, queridos, refletem sim uma situação de desespero. Parece que o salmista não estava mais conseguindo ficar de pé diante de tamanha aflição. Por isso ele pergunta, até quando, Senhor? No verso 1, ele diz lá, até quando se esquecerás? Até quando esconderás, ocultarás o teu rosto de mim? É como se ele dissesse, parece que Deus virou as costas. Parece que Deus se virou contra mim e já não ouve mais a minha oração. Eu clamo, oro, eu busco a Deus, mas eu não tenho resposta. Parece que Davi, ao se referir desse modo, não crê. De fato, mas não vejo que ele não cria, mas aquela sensação de que o Senhor havia abandonado ele. Aliás, eu não penso que ele quer a ideia de abandono, mas por que está demorando tanto? Por que está retardando tanto a sua resposta, Deus? Interessante falar que o interesse de Davi não é saber se o Senhor de repente não o ama mais, mas, como eu falei, até quando retardará a sua libertação, a sua salvação. E por isso eu chamei de angústia. No verso 2, ele continua, e ele diz assim, até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia?
É interessante, são perguntas que parecem não ter uma resposta. Mas eu vejo que mais o desejo de encontrar uma resposta. Essas perguntas servem para expor o sentimento dele, e é isso que eu queria que você pensasse nesta manhã. Você tem aberto o seu coração para Deus, expressando com sinceridade o seu sofrimento, o seu sentimento. Tem hora que você bate na mesa e diz: Senhor, até quando? Você já se sentiu assim, com vontade de questionar por que comigo, ou por que apenas comigo? É nessa fase de desespero, de angústia, que muitos se perdem. Às vezes caem em depressão porque não expressam o que está sentindo. Se fecham, se calam e se deprimem porque não tomam atitude, porque não falam. Mesmo que para Deus, aquilo que precisa ser dito. E acabam tomando atitudes destrutivas. Às vezes migram em busca de soluções para o álcool, para a bebida e tantas outras coisas. Esse é o primeiro momento, o momento da angústia. Momentos que nós passamos sim como servos de Deus. E às vezes somos levados a perguntar sim, até quando o meu desemprego, Senhor? Até quando o meu filho, a minha esposa, o meu marido? Até quando a minha família? Até quando as minhas lutas serão prolongadas? Até quando eu me sentirei desprovido de bênçãos aparentes? Você tem coragem de falar assim com Deus? De se expressar dessa maneira? De admitir que, por mais fortes e crentes e antigos que sejamos, tem coisas que parecem cansar a nossa fé. Você consegue se expor desse jeito? É desse jeito que o salmista está se colocando neste salmo. Às vezes são problemas na família, com filhos, com netos, e nós não vemos a ação de Deus, não é verdade? Não vemos. Problemas de perseguição no trabalho, na igreja, e nós não vemos a intervenção de Deus. Às vezes é falta de fruto no seu trabalho diário, e parece que não vemos o mover de Deus. Ausências de vitórias, de resposta na vida espiritual, e às vezes parece que não vemos o poder de Deus. Não que Ele não os tenha. Não é isso que eu estou falando. Parece que nós não vemos. E aí, por se sentir assim, o salmista coloca: Deus, você virou a cara para mim. Você escondeu de mim o seu rosto. Parece isso. Não é possível. Eu olho para as redes sociais, está todo mundo bem, né? Todo mundo viajando, se divertindo. Não é possível. Para mim, nada. Parece que dá tudo certo, né? E quando chega a minha vez, sabe aquele negócio da fila? Quando chegou, acabou. Volta no dia seguinte, acabou. Amigo meu passou isso com a vacina. Ficou lá horas e horas, acabou. Só semana que vem, não é possível. Na minha vez sempre para, sempre acaba. Não acontece. É nessa hora que a gente fala: até quando?
Como eu falei, a falta de bênção aparente parece cansar a nossa fé. E tem mais. Quando a nossa fé se cansa, nós corremos sim o risco de ficar desanimados. E quando ficamos desanimados, quando nós damos margem para o desânimo, corremos o risco de ficar deprimidos. Pensamentos intrusivos invadem a nossa mente. Emoções descontroladas passam a ser sentidas. E quando nós somos invadidos por pensamentos intrusivos e temos emoções descontroladas, nós somos levados ao que a psicologia chama de transtornos. Dentre deles, os principais, os transtornos de ansiedade e os transtornos obsessivos. Ficamos pensando, ruminando o tempo todo, dentro da gente, dizendo: até quando? Até quando? Interessante que o que eu quero dizer é que isso acontece com qualquer pessoa. Aconteceu com Davi, e não é só nesse salmo. Um dos maiores pregadores batistas de todos os tempos é Charles Spurgeon. E ele sofria de fortes crises de depressão. A gente não sabe disso. E a principal causa da depressão de Spurgeon é que ele sofria de gota. Uma doença marcada por uma inflamação muito dolorida, né? E excessiva quantidade de ácido úrico no sangue, e aquilo era insuportável para ele. Esse era o até quando de Spurgeon. Mas qual o seu? O do Davi era um inimigo perseguidor, porque ele revela aqui: até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Mas qual o seu? Até quando? Talvez você não tenha um inimigo físico. Se bem que, às vezes, alguns amigos são complicados também, né? Mas ainda que você não tenha um inimigo, nós temos um inimigo da nossa fé, o diabo. E é a palavra de Deus que diz que ele anda ao derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. E geralmente, as presas deste leão sofrem na alma aquilo que tem acontecido na realidade, no dia a dia. Essa é a primeira fase. Essa é a fase da angústia. Na jornada deste salmo, Davi expressa a sua angústia. Esta manhã, Deus está chamando você a abrir o seu coração e colocar e derramar diante dele a sua angústia, seja ela qual for. Mas nessa jornada deste salmo existe uma segunda fase. E é aqui que as coisas começam a mudar no salmo e na vida de Davi. Nessa jornada existe uma segunda fase. E é desse jeito que as coisas podem mudar na nossa vida. É a fase da oração. Depois de tudo dito e feito, depois de declarar a sua angústia, sabe o que Davi fazia? Sabe o que ele fez no salmo? Ele vai orar. Ele apresenta uma oração, ele apresenta um clamor a Deus, e essa atitude sempre foi o ponto de virada da sua vida. Ele não fica só na lamúria, na expressão da própria dor.
Ele expressa a dor e vai orar, vai clamar, vai se colocar diante de Deus, vai se derramar diante de Deus. É interessante, por mais paradoxal que seja, às vezes é nesse momento de sofrimento, no vale da sombra da morte, que a nossa vida começa a ser transformada e descobrimos que há em nós fé. Interessante, né? Quando parece que tudo está perdido, é que a gente entende o fundamento da fé e que existe fé em nós suficiente para que possamos prosseguir na nossa jornada com perseverança. Então, é na oração que a gente se descobre. Quem não tem fé não ora. Quem não confia não ora. Mas quem ora, mesmo chorando, mesmo clamando, mesmo lamentando, mesmo dizendo até quando, entende o valor da oração e tem o encontro de fé. Os versos 3 e 4, ele diz assim, depois de dizer até quando, ele diz, olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. 3 pedidos. Olha para mim e responde, Senhor meu Deus, e ilumina os meus olhos. O primeiro pedido é, olha para mim. Qual era a sensação de angústia? A sensação de angústia é que Deus havia virado o rosto. Deus não olhava mais para ele. E o pedido dele é, olha para mim, Senhor. Eu preciso de atenção. Ele precisava pelo menos se sentir que Deus não o havia abandonado de fato. Pergunto, você já se sentiu assim? Sim, Jesus se sentiu assim. Jesus, no momento mais difícil da sua história, disse o quê? Deus meu, por que me desamparaste? Não pense que, por mais envolvido, por mais que você busque o Senhor, você não terá angústias. Então foi diante dessa oração, desse clamor, que Davi pede a atenção de Deus. Esse é o primeiro pedido. Mas o segundo pedido é, olhe para mim e responde. Volto a dizer, na verdade, Davi não pensa que Deus não o via, não é isso. Mas ele deseja que o Senhor se compadeça da situação que ele está. É diante da sua oração, diante do seu clamor, ele quer que Deus atue. Ou seja, que Deus faça alguma coisa. Mas Deus não estava fazendo? Sim. Mas havia um silêncio. E o desejo dele nesse salmo é que Deus atue, mas não mais com o silêncio, com a ação. Ele deseja que Deus lhe dê uma resposta. Quero chamar a atenção para uma coisa aqui. Às vezes Deus se silencia conosco. Ele não fala conosco. Mas por quê? Aí a gente pergunta, até quando? A questão não é entender o silêncio de Deus. A questão é entender por que Deus se calou. Deus não se cala sem motivos.
Olhe para a vida do povo de Israel. Por diversas vezes foi assim com Israel. Isaías tem algumas expressões interessantes. Isaías 1, verso 15, vai dizer assim: quando vocês estenderem as mãos em oração, eu esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. Ele diz o motivo: porque as suas mãos estão cheias de sangue. Deus se cala por desgosto. É por isso que Deus se cala. Porque as mãos estão cheias de sangue, as bocas estão cheias de maledicência. Aí Deus se cala na sua vida, Deus se cala na vida de uma igreja e não fala. Por desgosto. Com as nossas atitudes, com o nosso comportamento. Porque insistimos em orar com as mãos sujas, em adorar com as mãos sujas. E se no Isaías 1,15 ele diz: não ouvirei, não responderei, no 16 ele diz: lavem-se e limpem-se. É isso que ele fala. Por que Deus se cala? Uma outra observação. Porque Ele está preparando alguma coisa. Creia nisso, amém? Você olhe para a história e você vai ver que diversas vezes, sempre que Deus se calou na vida do povo, Ele estava preparando alguma coisa. Eu citei o capítulo 1 de Isaías. No capítulo 42 ele diz assim, ó: fiquei muito tempo em silêncio, me contive, mas agora, como mulher em trabalho de parto, eu grito, gemo e respiro ofegante. Ou seja, eu vou voltar a falar. Houve um período que Deus se calou por 400 anos. Antigamente na Bíblia tinha 4 páginas brancas entre um testamento e o outro, porque chamavam de período interbíblico, onde não houve revelação profética. Agora você acha que Deus está silenciando na sua vida? Você imagine 400 anos à espera de uma palavra, até que veio uma voz lá do deserto, dizendo assim: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Deus estava em silêncio e Ele estava mais uma vez preparando alguma coisa. E naquele momento Ele anunciou Jesus. Deus se cala por desgosto e Deus se cala quando está preparando algo na sua vida. Eu falei que nessa fase são 3 pedidos, né? Olha para mim, responda, e o terceiro é: ilumina os meus olhos, traga luz sobre mim. Porque muitas vezes a questão não se trata da falta de resposta por parte de Deus, mas se trata da nossa falta de percepção, de não enxergar o que Deus está fazendo. Achei fantástico o que o salmista coloca.
ele quer sim que Deus olhe para ele. Ele quer uma resposta, mas ele quer que Deus abra os olhos dele. Que pode ser que ele não esteja vendo o que Deus está fazendo. Lembra de Agar? Agar teve um filho lá com Abraão, com uma questão com Sara, e Sara, mulher de Abraão, né, faz com que Abraão mandasse Agar embora. Ela vai com seu filho Ismael para o deserto. Abraão coloca alguns pães e um odre de água para que eles atravessem o deserto. O pão acabou, a água acabou e Agar passou pela angústia, passou pelo desespero, né? Ela coloca o filho num lugar e diz a Bíblia que ela anda a distância de mais ou menos 40 metros, um tiro de flecha, porque não queria ver o filho morrer. Desesperada. Até que Deus vai ao seu encontro e diz assim: Agar, eu ouvi o clamor, o choro do seu filho. E diz a Bíblia que Deus mostra uma fonte de água ao lado dela. Desesperada, ela entregou os pontos, porque se ela saísse para buscar água, ela encontrava. Desesperada, ela não conseguia enxergar o que Deus já tinha providenciado. Entende isso? Não foi milagre. A Bíblia não diz que Deus fez surgir um poço. A Bíblia diz que havia um poço que ela não via. Talvez nessa manhã, o que Deus precisa fazer na sua vida é abrir os seus olhos para que você veja uma solução que já existe. Uma providência já determinada por Deus na sua vida. E o desespero, a angústia não te deixa enxergar o que está acontecendo. Então faça essa oração: Senhor, abre os meus olhos, porque pode ser que o Senhor já tenha uma resposta para a minha vida, para os meus problemas, e sou eu que não consigo enxergar. Você pode fazer essa oração? Nesta manhã, eu quero que você abra os seus olhos. E eu vou para a terceira fase dessa jornada de Davi. A primeira fase foi a da angústia, até quando? A segunda fase foi a da oração. E a terceira fase é a fase do descanso. Ele se mostrou angustiado. O que ele fez? Orou. Não ore. E depois de orar, o que ele fez? Reparem só no verso. Ele descansou. 5 e 6 diz assim: eu, porém, leia na sua Bíblia, confio no teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Parece um contrassenso. Até quando? E agora? O reconhecimento do bem que Deus tem feito. Essa foi a jornada. Eu, porém, confio no teu amor. Você pode, nesta manhã, repetir comigo essa expressão? Eu, porém, confio no teu amor. Repete de novo. Eu, porém, confio no teu amor.
Davi conhecia Deus, como eu creio que você conhece, ou muitos conhecem aqui. Sabemos que Deus é amor, conhecemos o poder, a ação de Deus na história, mas no momento de angústia, pode ser que a gente não consiga vivenciar isso. E é por isso que ele diz: eu, porém, confio. Esse sou eu. Davi sabia que as palavras de Deus eram sempre verdadeiras. Davi confiava que Deus sempre cumpre o que prometeu, apesar das circunstâncias. Nós cantamos isso aqui, né? Te louvarei, não importam as circunstâncias. Isso tem que ser verdade na sua vida. Isso é dizer: eu, porém, apesar das circunstâncias, apesar dos meus medos, eu confio no teu amor. Eu confio que Deus não perdeu o controle da história. Essa declaração que nós precisamos fazer. Aí ele diz aqui: eu confio no teu amor. E ele vai dizer: o meu coração exulta na tua salvação. É que parece que para muita gente a salvação não é suficiente para se alegrar diante de Deus, né? Parece que Deus fez pouco na cruz. Preciso de mais provas que tu me amas, porque morrer na cruz foi pouco. Mesmo na angústia, não esqueça que você foi salvo por Jesus, amém? Mesmo na angústia, entenda que um preço foi pago lá na cruz por você, amém? Nunca despreze isso. E ele termina dizendo: quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Em 6 versos, ele vai do desespero ao descanso, do desespero à confiança. Ele vai do desespero a uma expressão de fé, de adoração e de louvor. Esse foi o processo terapêutico de Davi. Confessar, falar da sua angústia, abrir o seu coração, orar entendendo que às vezes a solução, o problema está nele. Orar pedindo a Deus para que mostre que pode ser que ele não esteja vendo, pode ser que eu esteja errado e não perceba. E ele descansa, adorando e reconhecendo tudo que Deus havia feito. Queridos, oração, confiança, a observação e a lembrança do que Deus fez na sua vida, tá? Preste atenção que no final Davi, ele vai lembrar que é do bem que Deus havia feito. É como ele disse: irmão, peraí, como eu estou dizendo até quando? Se Deus já realizou tantas coisas na minha vida, na minha história. E ele vai dizer, ele se acalma. É realmente um processo terapêutico. Ele se acalma quando ele para pensar e entende que o medo é grande, mas Deus é maior que o medo. Que a angústia é grande, mas Deus é maior que a angústia. Que as lutas parecem se prolongar, mas Deus já havia ajudado a conquistar inúmeras vitórias. E esse processo de lembrar, de ressignificar cognitivamente, não ficar preso no momento, é o remédio mais poderoso contra a depressão, mais poderoso do que qualquer coisa.
Eu afirmo isso. Eu quero concluir a minha palavra nesta manhã, dizendo que essa foi a jornada de Davi. Aquilo que parecia impossível no primeiro momento, ao ponto dele dizer até quando, é transformado pelo poder da oração e da adoração que ele expressa no final. Eu, porém. Você tem passado por situações de desespero, de angústia? Você tem dito até quando? Então, eu quero orar. Eu quero orar com você. Eu quero convidar você a orar, mas eu quero convidar você também a adorar. O que Davi disse? Que ele quer cantar pelos bens que Deus tem concedido. Não deixe que o desespero impeça a tua adoração. Não deixe de louvar. Não deixe de buscar ao Senhor. Tem um outro salmo que diz assim: na minha angústia, e Ele me ouviu e me livrou de todos os meus temores. Eu quero dizer para você que mesmo na angústia, você pode crer e descansar em Deus. Amém? Canta comigo esse som. Se o mar se agita